Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu tô bem também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E mais uma vez quero compartilhar algo com vocês. A gente passou há pouco tempo atrás, quer dizer, eu não sei porque nem sempre eu gravo os vídeos e posto no mesmo dia ou na mesma semana. Então eu não sei exatamente quando esse vídeo está saindo, mas há pouco tempo atrás a gente saiu de uma estação do calendário litúrgico que a gente chama de estação do tempo comum, né? E a estação do tempo comum é muito interessante, porque ela é o que o nome fala, né? Você tem muitas estações, você tem Páscoa, você tem Advento, você tem Pentecostes, coisas assim, e lá no meio você tem uma estação que chama tempo comum. E eu gosto muito da reflexão que essa estação traz, apesar de estar falando depois que ela passou, né? Mas ela é uma reflexão válida para todos os dias, como você já pode ter visto pelo título. Eu vou falar alguma coisa nesse sentido, de como a vida comum é importante. A vida comum não é importante só porque a maioria das pessoas tem uma vida comum, mas a vida comum é importante porque Deus acha a vida comum importante. Ao longo de toda a narrativa bíblica, a gente vê homens e mulheres comuns se envolvendo no plano do Senhor e muitas vezes até a execução desse plano se dá por meio de vidas comuns, né? E a gente tem uma falsa impressão, às vezes, ao ler as narrativas bíblicas, de que a vida dos personagens, né, das pessoas que estão sendo usadas por Deus, era totalmente sobrenatural, toda hora, tudo sobrenatural acontecendo a todo momento. Por exemplo, a gente lê o chamado de Abraão e a gente não se dá conta de que ele não era uma criança. Então, Deus não estava falando com Abraão desde os seus primeiros dias. Ele não era nem mesmo um jovenzinho mais. E a gente vai lendo a sequência, né, desde Gênesis 12, 13, 14, 15 e assim por diante, a gente vai vendo tudo aquilo que Deus vai falando com Abraão, as coisas incríveis que vão acontecendo, os lugares extraordinários que ele visita, né, as saídas e as entradas extraordinárias de Abraão e tudo aquilo, e toda aquela narrativa envolvente, e a gente tem a impressão de que aquilo é o comum, né? Na verdade, de que aquilo é uma vida extraordinária, enquanto a minha vida é muito comum, né? A gente cai nisso com os outros personagens a seguir, seja o filho de Abraão, Isaac, depois Jacó, a vida de José, então, ou então Moisés, Josué, Davi, e assim por diante. A gente vai vendo a vida desses caras, né, e os profetas depois, e parece que tudo é muito sobrenatural, tudo acontece daquele jeito, e que na verdade as pessoas que se envolvem com o plano de Deus vivem assim, enquanto nós somos meros espectadores do que acontece ao longo da história. E eu consigo entender da onde vem isso, por mais que isso esteja errado, né? E é o que eu falei, a gente lê essas narrativas achando que uma coisa acontece logo em seguida da outra, mas a gente não se dá conta de quantos anos e anos foram passando, né, de intervalo entre, às vezes, uma palavra de Deus e outra. E a gente não se dá conta de que Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi, todos esses personagens viveram muito mais dias comuns do que extraordinários, sobrenaturais como esse. E quando eu tava pensando nisso, né, eu me lembrei como a gente tem um medo, algo bem, assim, interno, que eu acho que a gente nem costuma falar muito sobre isso, né? Mas a gente tem medo de não ser notado, né? Não só pelas pessoas que a gente ama, né? Não só, a gente não é como um adolescente que tem medo de não ser notado pela menina que tá gostando, né? Ou até mesmo um filho que tem medo de não trazer orgulho pros seus pais. A gente tem um medo mais profundo de não ser notado na história, de alguma forma. Alguns de nós lidam com isso de maneira mais presente, né, onde a gente lida diretamente com esse medo, mas eu sinto que a maioria de nós lida com uma coisa que tá lá dentro e a gente não pensa muito, mas é uma coisa que tá em tudo que nós estamos fazendo, né? Esses dias, inclusive, a minha banda favorita, que é 21 Pilots, lançou um álbum e tem uma música que chama Raw Fear, que a tradução é complicada, mas é como se fosse um medo visceral, sabe? Uma coisa bem interna, assim, né? E eles cantam que esse medo é o que nos move. E a vida é uma corrida que nunca desacelera. E eu tava prestando atenção na letra dessa música e percebendo como isso é verdade. A gente
A gente tem um medo interno, algo que move a gente. A gente tem medo de não ser notado, seja pelas pessoas que a gente ama, ou seja pela história de maneira geral, né? Tem uma frase, inclusive, do Yuval Noah Harari, que é um historiador bem famoso. Ele escreveu uns livros famosos como aquele Homo Deus ou Sapiens, né? Que são livros bem famosos. E ele fala uma parada assim: a história foi feita por pouquíssimas pessoas, enquanto o resto da humanidade labutava nos campos e carregava baldes de água. Essa frase do Yuval Noah Harari mostra muito um historiador judeu, inclusive, hein? E ateu, né? Que ironia, mas essa frase mostra muito a nossa perspectiva do que é história, né? Nós temos medo de, no final dos nossos dias, nos darmos conta de que nós somos mais um dessa grande parte da humanidade que só labutou nos campos carregando baldes de água, né? Ele tá falando como, quando você pensa em história, você pensa em figuras como Alexandre o Grande, Jesus Cristo, Sócrates, Platão, o que mais? E a gente vai pensando nessas figuras. Quando você é um crente, você pensa, como eu falei, em Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, Davi e os profetas e figuras assim. E todo o resto que estava ao redor, né? Ou até mesmo dentro da vida desses personagens. Quantos dias foram labutas carregando baldes de água, né? Vocês entenderam que é só uma forma de ver, né? Mas quantos dias foram muito mais comuns? E a gente às vezes não se dá conta disso, ou quando se dá conta fica com medo, né? Medo de viver assim, medo de chegar no final dos dias e estar cheio de arrependimentos do que teve vontade de fazer e não fez. A gente tem medo de que todo o nosso trabalho seja em vão, né? E isso meio que assombra a gente de maneira geral. Mas é interessante como a vida comum, que muitas vezes se parece com isso, uma labuta carregando baldes de água, ou então muitas vezes se parece com uma simples mãe educando seus filhos em casa, ou um pai de família saindo para trabalhar, CLT, ou coisas assim, um Uber, né? Um vendedor, um, um motorista, eu já falei Uber, né? Então, enfim, tô pensando assim, ou então profissões como médico, advogado, pedreiro. A gente olha para essas coisas, a gente tem uma atenção com elas. Pode ver que uma das épocas em que as pessoas ficam mais tensas é quando elas terminam a escola e tem que decidir se vão fazer faculdade, se vão, qual faculdade vão fazer, porque elas têm medo de fazer escolhas que vão se arrepender, e esse medo, no final das contas, está enraizado nisso. A gente tem medo de ser esquecido, de não ser notado, de que quando a gente morrer ninguém mais vai falar nosso nome, porque a gente tem medo da vida comum, a gente tem medo do que é comum. Mas a estação no calendário litúrgico do tempo comum, ela lembra justamente o contrário. Ela lembra que a maior parte do tempo é comum. A maior parte do tempo não é sobrenatural ou extraordinário. Essas palavras viraram muito utilizadas, né, por igrejas que usam mais de coach do que o evangelho, mas a verdade é essa, né? Inclusive essas igrejas são nada mais um resultado do que uma resposta, uma oferta para essa demanda, né? Que é o medo do comum. Como as pessoas estão com medo de viverem vidas comuns, elas precisam de igrejas, lugares, coaches, pessoas que vão falar para elas que não, que tem um jeito de fugir do que é comum e ser alguém extraordinário. Mas a palavra de Deus não concorda com isso. Pelo contrário, ao longo de toda a narrativa bíblica, o que a gente vê é que Jesus quer pessoas de todos os tipos. Apocalipse termina dizendo que ele comprou povos de todo tipo de raça, tribo, língua, né? Por quê? Porque é de tudo que Jesus quer. Ele não quer só... Jesus não comprou os top 10 pregadores mais famosos de 2025, sabe? Não. Pessoas comuns. E é por meio dessas coisas que o Senhor dá sequência no seu plano. Quando a gente olha a história da igreja, isso fica ainda mais... Meu Deus, acabei de chutar aqui o vídeo. Agora vocês veem a prova de que isso aqui não tem corte, né? É do jeito que tá. Eu nem sei se começou assim, vai terminar de outro jeito. A história da igreja fica claro, deixa isso ainda mais claro, que o evangelho chega onde chegou, chega em você, chega em mim, não por meio de pessoas com dons extraordinários. O evangelho chega até nós por conta de pessoas comuns que pregaram o evangelho. Às vezes a gente vai estudar missiologia, ou tem, por exemplo, tem igrejas que tem ministério de missões, time de missões, culto de missões, e essas coisas são muito válidas, assim como agências missionárias, coisas assim, são muito válidas, porque elas
como o nome fala, agenciam, ajudam, né, incentivam. Mas o maior incentivo à missão é a vida comum. As pessoas, elas veem a fé por ver como os crentes vivem, mais do que por ouvirem, eu diria, não sei, mas eu dizia mais por ouvirem alguém falar claramente do evangelho. Falar claramente do evangelho abre portas e nunca deve ser descartado. Eu nem gosto daquela frase de prega a todo momento, se preciso use palavras. Sempre é preciso usar palavras, mas é o estilo de vida comum que dá cor à nossa mensagem, sabe? Às vezes a gente até construiu e a igreja até acabou pegando um ranço, né? Na verdade, o mundo pegando um ranço da igreja, um preconceito, porque muitas das vezes a gente pintou a imagem de um crente como um ser que sempre vai buscar coisas extraordinárias e muito sobrenaturais e às vezes parecem até esotéricas, mas não é isso. A vida comum é a coisa mais real da vida de qualquer crente. Mesmo dos crentes que você olha na palavra que tem momentos extraordinários, a maioria dos dias desses crentes foram comuns, né? E a maioria dos crentes ao longo da história foram comuns. E é por conta de crentes comuns que o evangelho chegou onde chega. Agora, não quer dizer que esse medo deva ser ignorado. Pelo contrário, porque a palavra de Deus responde a ele. Esse medo que a gente tem de não ser notado, de morrer arrependido, de chegar no fim dos dias e perceber que não fez nada. Não. Ele é válido e você tem que lidar com ele mesmo. Mas tem que dar respostas que a palavra de Deus dá. Porque essa frase que eu li do Harari sobre a maioria da humanidade não construir a história, eu já mostrei para vocês que eu discordo claramente, porque é justamente por meio dessa grande parcela da humanidade que a história foi feita, né? Mas eu entendo que sim, a maioria de nós vai morrer sem ser lembrado, a maioria de nós não vai ter os seus nomes em livros de história. E o autor de Eclesiastes, ele já percebeu isso, né? Eu até separei aqui, em Eclesiastes 1, logo na abertura do livro de Eclesiastes, talvez o livro mais amargo da escritura, né? O autor diz assim, que grande inutilidade. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em que tanto se esforça debaixo do sol. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e voltas, seguindo sempre seu curso. Todos os rios fluem para o mar, contudo o mar nunca se enche. Para o lugar de onde fluem os rios é que eles voltam a fluir. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las, os olhos nunca se saciam de ver e os ouvidos nunca se fartam de ouvir. O que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não tem nada novo debaixo do sol. Haverá algo de que possa dizer, algo do que se possa dizer, veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade e aqueles que ainda virão tampouco serão lembrados pelos que vieram depois deles. Puxa vida, que coisa amarga. Parece que o autor de Eclesiastes está bem próximo do que o Harari falou, né? Mas eu acho interessante porque essa é a abertura do capítulo. Na verdade, é a abertura do livro de Eclesiastes. E o livro é mais ou menos por aí, desde o capítulo 1 até o final, que é no capítulo 12. Mas eu queria pegar os últimos versículos do livro de Eclesiastes, que é no final do capítulo 12, porque no final ele vai dar uma conclusão, e é literalmente isso que ele fala. No verso 13 ele fala assim, de tudo que você ouviu, aqui está a conclusão, 2 pontos. Então, depois de reclamar de toda a vida, o autor de Eclesiastes finalmente vai dar uma conclusão. Qual é a conclusão que ele chegou a observar tudo isso? Qual a conclusão que ele chegou a observar o medo que está dentro, esse medo visceral dentro de nós, né? O medo de ser comum, o medo de ser esquecido, né? A vontade de ser extraordinário para ser lembrado. Qual a conclusão dele? Ele fala, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, até mesmo tudo que está escondido, seja bom, seja mal. E ele finaliza por aqui. É interessante demais, né? Porque a conclusão dele não é, olha, já que nada faz sentido, já que a verdade é que ninguém vai ser lembrado mesmo, já que a maioria dos dias são comuns e não são extraordinários, alguém pensaria que o que viria depois disso é, então, olha, tanto faz o jeito que você viver, sabia? Não liga para mais nada. Algumas filosofias chegaram a essa conclusão. Só aceita o que vier para você, né? E não se preocupe com mais nada.
Não é isso que ele fala, no meio de toda a inutilidade que o homem consegue achar, eu percebi que a única coisa que faz sentido é que, se nessa vida o comum não é valorizado, só pode fazer sentido seguir o que estamos seguindo se tiver algo para além daqui. E é por isso que ele diz, pois Deus trará julgamento tudo que foi feito, né? A única coisa que dá cor aos dias comuns, meus irmãos, é o julgamento de Deus. É o fim dos tempos, é o plano que Deus tem para o final de todas as coisas, porque nós estamos morrendo de medo de vivermos de maneira comum, chegarmos no fim dos nossos dias arrependidos e não termos certeza daquilo que fomos, somos ou seremos. E o que fazer então? O autor de Eclesiastes diz: guarde os mandamentos, olha para a Sagrada Escritura, pensa naquilo que Deus quer e viva assim, porque vai ter um dia que não vai acabar. E nesse dia que não vai acabar, o que vai valer é como você viveu os seus dias comuns aqui. Então a gente tem que parar de fugir do dia comum. Pelo contrário, o dia comum é o melhor dia para obedecermos aos mandamentos de Deus. E isso é a coisa mais duradoura que nós podemos fazer, porque é eterno. As palavras de Deus não passam. Céus passam, terra passa, mas as palavras dele não passam. E é por isso que o jeito certo de viver os dias comuns não é ignorando que e pensando assim, ninguém vai me conhecer mesmo, então, sabe, vou viver de qualquer maneira. Não. E nem mesmo viver com esse medo nos aprisionando, pensando de, e se eu viver uma vida comum? E se eu não for famoso? E se eu não for rico? E se eu não alcançar todo o sucesso? Se eu não for capa da Forbes? Não. O jeito certo é obedecer os mandamentos. Lembrando daquilo que o Senhor quer de nós, lembrando que tudo isso passa, mas um dia nós estaremos diante do Deus que conhece todos os nossos dias, inclusive aqueles mais comuns. Tudo isso tem significado. Espero que você tenha entendido essa reflexão toda doida que rolou até um chute na câmera aqui, mas deu tudo certo. Espero que você tenha entendido. Eu acho que é um ótimo vídeo para você compartilhar com alguém, então clica aí no link, compartilha com alguém, se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta alguma coisa aqui. Eu tô lendo todos os comentários, inclusive, eu não sei se já postei ou não, mas eu tô gravando até vídeos respondendo alguns comentários que vocês mandam. Então se você tem alguma reflexão, alguma coisa assim, coloca aí, quem sabe eu não gravo um vídeo respondendo o que você mandou também, beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo, valeu, falou!